Boa noite, queridos e queridas. Hoje foi dia de um dos vestibulares mais temidos do Brasil, que é a prova da Unicamp. Então, hoje foi a primeira fase. Bom, eu vou conferir com vocês, eu vou comentar aqui com vocês as questões da parte de biologia. Eu estou usando como referência o caderno QW, mas, como de costume, eu vou ler as questões, vou ler as alternativas e aí, se você estiver com um caderno diferente, você pode conferir que você vai saber de qual questão se trata. Vamos começar. Bom, a primeira questão no caderno QW é a questão número 38. Uma questão aqui que fala de técnicas de modificação genética em plantações. E aí foi uma questão que apresentou um quadro em inglês, né, como as plantações são geneticamente modificadas, e eles colocaram 4 formas diferentes de modificação de vegetal. Na primeira, está falando da criação do cruzamento tradicional, né, cruzando plantas e selecionando as mudas resultantes desses cruzamentos. O segundo foi mutagênese, expondo as plantações a produtos químicos ou radiação. O terceiro foi fazendo o DNA recombinante, tá? E o quarto, seria os transgênicos, que seria inserir um trecho de DNA recombinante num DNA principal aí, tá? Bom, aí a questão é, qual das técnicas descritas no infográfico acima foi utilizada por Mendel em seus experimentos? Foi a técnica número 1, tá? Que foi o cruzamento de plantas selecionadas para observação de padrão aí de mudas resultantes, ok? O nosso amigo Mendel, ele ainda não tinha acesso à manipulação de genes, né? Porque até na época dele isso ainda não era conhecido, ok? Então, na questão número 38 da versão QW, a alternativa correta é a letra A, o método número 1, ok? Bom, a próxima questão, a questão número 39, antes da questão número 39 e 40, aparece um texto, que é um texto auxiliar para a resolução dessas duas questões. Um texto auxiliar que não auxilia em nada, até daria para resolver as questões sem ler esse texto, né? Mas tudo bem. Então, a questão 39 está falando sobre a situação da seca citada na reportagem, é determinada por mudanças no ciclo hidrológico e vai falar da participação das plantas nesse ciclo. E aí a pergunta é, os vasos que conduzem a água das raízes até as folhas a resposta aí da 39 vai ser letra D, xilemáticos, e a transpiração ocorre pelos estômatos, ok? O que acontece? Vasos de floema, tá? Eles são vasos condutores da seiva elaborada, aquela seiva que é produzida pelo vegetal após o processo de fotossíntese, ok? O floema conduz a seiva elaborada ou seiva orgânica que contém glicose. O xilema é o vaso condutor da seiva bruta ou seiva mineral, aquela que o vegetal está absorvendo do solo e é antes do processo de fotossíntese, ok? Quanto à transpiração, pessoal, a transpiração sempre vai ser feita pelos estômatos. 90% da transpiração vegetal é feita pelo estômato, 10% pela cutícula do vegetal. Então, vai ser a letra D, tá? Vasos de xilema, e a transpiração é feita pelo estômato. Os tricomas são aqueles pelinhos presentes nas folhas dos vegetais e que não vão ter a ver com o processo de transpiração. Eles podem ajudar o vegetal a evitar a transpiração excessiva, tá? Mas a estrutura de transpiração é o estômato. A próxima questão é a questão número 40, que está falando sobre o hormônio ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio, então, ele é produzido pelo hipotálamo e vai ser armazenado e distribuído para o organismo pela hipófise. O hormônio antidiurético, olha só, ele vai fazer com que haja uma reabsorção de água pelos vasos sanguíneos no rim. Então, o que acontece? A questão, ela pede para assinalar a alternativa correta em relação a esse hormônio. E na prova, QW,
vai ser a alternativa A. Por quê? A redução na ingestão de água aumenta a pressão osmótica no sangue, tá? Se diminuir a ingestão de água, o que vai acontecer? O sangue ele pode ficar um pouquinho mais concentrado, certo? E aumenta a pressão osmótica. O ADH atua nos rins, aumentando a reabsorção de água pelos vasos sanguíneos, tá? E diminuindo a pressão osmótica do sangue. Por quê? Porque o sangue vai reabsorver essa água dos rins. Se você não tem a atuação do hormônio ADH, do antidiurético, o que vai acontecer? Você vai eliminar uma quantidade maior de água através da urina, ok? Então, alternativa A. A próxima questão vai ser a questão número 41. E aí, na questão número 41, nós temos lá a imagem de um quinidário, de uma água-viva, e a imagem de um réptil, né, do filo dos cordados, uma tartaruga, um quelônio. E aí assinale a alternativa correta em relação a esses animais. A questão, ela quer saber sobre a simetria e a presença da cavidade celomática nesses dois animais. Então, olha só, a simetria do quinidário é radial e a simetria do réptil, aí, no caso da tartaruga, ela é bilateral, certo? Então, olha só, a alternativa correta na questão número 41 vai ser a letra C. O animal A, que é o quinidário, que é a água-viva, apresenta simetria radial e é acelomado, não apresenta cavidade celomática. Então, os quinidários e os plateumintes não possuem celoma. O celoma aparece como pseudoceloma nos nemateumintes, e continua nos outros filos, tá? Aí não vai ser mais pseudoceloma, vai ser um celoma mesmo a partir desse filo. Então, os moluscos, os cordados, os artrópodes possuem cavidade celomática, certo? Bom, a próxima questão é a questão número 42. A questão 42 fala: Campinas viveu no verão deste ano a maior epidemia de dengue da sua história. Gente, uma questão sobre dengue, tá? E nessa questão número 42, o que eles estão querendo saber aí, tá? Indique o vetor dessa virose. Gente, Aedes aegypti. Pré-requisito para responder essa questão é viver no Brasil, né? Então, olha só, vai ser aí a letra C, o vetor do vírus da dengue é o Aedes aegypti. Suas fases imaturas, ou seja, a fase larval, desenvolve-se na água limpa e há diminuição na sua reprodução em temperaturas abaixo de 17 graus. Por isso que a proliferação do mosquito da dengue é maior durante o verão, durante os meses mais quentes, tá? Então essa foi uma questãozinha dada aí, tá? De presente para vocês. A próxima questão, pessoal, vai ser a questão número 43. Nessa questão nós temos lá: são estruturas encontradas em vegetais. E aí aparece uma lista de 5 estruturas diferentes, tá? E você tem que indicar em qual alternativa 5 estruturas aparecem em vegetais. E aí, no meu caderno aqui vai ser a letra B, que são as estruturas mitocôndria, vacúolo, o vegetal ele tem o vacúolo que ajuda no equilíbrio osmótico da célula, tá? Tilacoide que é a estrutura presente dentro do cloroplasto, tá? Onde vai acontecer a fotossíntese. Vasos, então tem vasos liberianos, né? Vasos de floema, de xilema, e cromossomo, como toda célula aí possui a estrutura cromossômica, ok? As outras alternativas vão aparecer arquêntero, que é a estrutura de desenvolvimento embriológico, aparece axônio, que é a estrutura de célula nervosa, tecido nervoso não está presente em vegetais, tá ok? E aí, então, a nossa alternativa correta é a letra B, ok? A nossa próxima questão, a questão número 44. Na questão 44, nós temos 2 gráficos, o gráfico X e da espécie X e da espécie Y. São 2 espécies de vegetais. E aí o gráfico está mostrando a taxa de respiração do vegetal e a taxa de fotossíntese, tá? Lembrando que esses 2 processos acontecem simultaneamente. E aí o que acontece? Num determinado momento, numa determinada temperatura, a taxa de fotossíntese aumenta bastante em relação à taxa de respiração.
Nesse momento, o vegetal ele está produzindo mais matéria orgânica, tá? Que vai auxiliar no seu crescimento, na manutenção da sua fisiologia. E aí, a pergunta, então, a pergunta ela é uma interpretação desse gráfico, ela quer saber o que você entende como correto aí das afirmações. E a alternativa correta é a letra C. A espécie Y crescerá menos que a espécie X a 25 graus. Então, a espécie Y ela tem uma taxa menor de fotossíntese a 25 graus do que a espécie X. A espécie X ela tem um índice maior de fotossíntese a essa temperatura. Então, por ter um índice menor de fotossíntese a 25 graus, a espécie Y ela crescerá menos que a espécie X, ok? Bom, pessoal, a próxima questão seria a questão número 45, mas eu vou comentar essa questão por último, ok? Daqui a pouquinho vocês já vão entender o porquê disso. Então, vamos para a questão número 46. Questão 46, ela está falando sobre as bactérias que fazem associação com vegetais, ok? E aí está perguntando a respeito desse tipo de relação. Então, olha só, está falando, o nitrogênio é um elemento essencial para as plantas, podendo ser obtido do solo ou da atmosfera. No último caso, verifica-se a associação entre plantas e bactérias que irão captar moléculas de nitrogênio e convertê-las em compostos nitrogenados para a utilização dos vegetais. Em contrapartida, essas bactérias se aproveitam dos produtos da fotossíntese realizada pelas plantas. Essa associação é denominada mutualismo. Então, a gente tem uma relação de mutualismo, em que as bactérias dependem do vegetal e o vegetal depende da bactéria, e os dois não podem viver separadamente, como acontece no caso da protocooperação, tá? Então, é mutualismo. E o texto se refere a bactérias do gênero Rhizobium, que produzem amônia, tá? Então, são as bactérias Rhizobium que se associam ali com as raízes de vegetais, produzindo compostos nitrogenados, que no caso pode ser o amônio, tá ok? Então, letra A na questão 46. A próxima questão, questão 47, está falando sobre nos porões dos navios vindos do Oriente, no século XIV, chegavam milhares de ratos à Europa, onde encontravam um ambiente favorável devido às condições precárias de higiene. Esses ratos estavam contaminados e suas pulgas transmitiam um agente etiológico aos homens através da picada. Então, quando você está falando de doença relacionada a rato, a primeira coisa que a gente pensa é leptospirose. Mas aqui está falando sobre a pulga do rato. Então, a gente sabe que a doença relacionada com a pulga do rato é a peste bubônica, tá? Que vai ser transmitida através da picada da pulga que parasita o rato. Então, olha só. Os ratos também morriam da doença e quando isso acontecia, as pulgas passavam rapidamente para os humanos, para obterem seu alimento, o sangue. Qual é o agente etiológico e qual é o nome dessa doença? Então, o agente etiológico, que é o agente causador, é a bactéria, tá? E o nome da doença é peste bubônica, ok? Bom, vamos para a nossa próxima questão. Questão aí, número 48, tá? O filo molusca é o segundo maior do reino animal em número de espécies. Em primeiro lugar estão os artrópodes, né? Líderes absolutos aí. É correto afirmar que os moluscos da classe gastrópoda, lembra, gastrópoda são aqueles moluscos que rastejam. Os cefalópodes são aqueles que têm tentáculos, que seriam pés ligados à cabeça, e os bivalves são aqueles que apresentam as valvas, que são as conchas articuladas. Esses são os principais grupos aí de moluscos, tá? Então, essa classe gastrópoda dos rastejantes, ela vai conter as lesmas, os caracóis, né? E aí, é correto afirmar que os animais dessa espécie são animais que possuem pé desenvolvido e rádula, que é a estrutura raspadora dos moluscos. Todo molusco possui rádula, exceto os bivalves, como as ostras, que são animais filtradores, ok? Então, a alternativa correta é a letra D, possuem pé desenvolvido e rádula, ok?
Bom, a última questão, então, vai ser a questão número 45, tá? Que é uma questão que está um pouco contraditória, tá? Eu acho que essa questão, ela é uma questão passível de ser anulada no vestibular da Unicamp. Vamos ver o porquê disso aí. Então, olha só, em uma espécie de planta, o caráter da cor da flor tem codominância e herança mendeliana. Então, a gente está falando de herança com codominância. O que é a codominância? É quando você não tem dominante recessivo. Você tem duas características diferentes e quando você cruza essas duas características, você tem como resultado uma terceira característica intermediária. Então, olha só, o fenótipo vermelho é homozigoto dominante. Nos exercícios, a gente sempre utiliza, como exemplo desse caso de herança com codominância, a flor maravilha, que a planta vermelha ela é determinada pelo alelo V, e a gente usa VV para a planta vermelha, tá? E aí, olha só, a cor branca é a característica do homozigoto recessivo. E aí, a gente utiliza nos exercícios, para representar a cor branca, os genes alelos BB, que determinam a cor branca. Só que, gente, se é herança com codominância, como que você vai ter, olha só, fenótipo vermelho homozigoto dominante? É codominância, você não tem um gene dominante. Olha só. E a cor branca é característica do homozigoto recessivo. Como recessivo? É herança com codominância, então você não pode ter recessivo, certo? Considerando o esquema abaixo, é correto afirmar que, e aí você tem um heredograma representando esse cruzamento. Se a gente for considerar essa herança sendo um tipo de herança com codominância, como os exercícios que a gente resolve com a flor maravilha, a alternativa correta vai ser a letra A. O fenótipo de 2 e 3 são iguais. Por quê? Se você tem o homozigoto vermelho com o homozigoto branco, toda a linhagem filha desse cruzamento vai ter o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo, que seria a característica cor-de-rosa. Então, a alternativa correta seria a letra A. Porém, pessoal, é importante ressaltar que o enunciado dessa questão está errado, tá? Se é herança com codominância, você não tem dominante e recessivo. Eu acredito que algumas pessoas podem ter errado essa questão naturalmente. Por quê? Porque foi fazer um cruzamento, inclusive eles colocam os genes alelos errão, errão e errinho, errinho, para determinar esse tipo de característica. E a pessoa pode ter considerado aí alguma outra alternativa por conta disso, tá? Então, nessa questão, a alternativa correta seria a letra A, se a gente considerar só herança com codominância. Porém, o enunciado está falando de genes dominantes e recessivos numa condição em que isso não seria possível, ok? Então, essa questão, ela merece uma atenção especial. Vamos ver o que vai acontecer em relação a ela, ok? Bom, pessoal, na semana que vem, nós teremos a correção comentada da FUVEST, ok? Se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, porque vai ter muito mais coisas aí no ano que vem. Vai ter videoaulas, vai ter curiosidades, uma série de coisas. E a gente vai falar sobre ciência em geral e também assuntos voltados aí para você que está se preparando para o vestibular, ok? Também curta a minha página no Facebook, Sabrina Bio, que sempre está trazendo notícias, matérias que são interessantes para você que é estudante ou para você que gosta de ciência, especialmente biologia e astronomia, ok? Um grande abraço e até mais!